Graça e paz, queridos. Gostaria de orar com você mais uma vez. Pai, aqui está a Tua palavra. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra nesta noite. Quero pedir, Pai, a Tua sabedoria, Pai, que nós possamos guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti. Pai, eu quero declarar nesse momento, Senhor, a minha total dependência de Ti. Fica conosco, Senhor. Vem e toma o Teu lugar aqui. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, o texto que eu tenho para compartilhar, o texto para nossa meditação nessa noite se encontra no livro de João, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Você que está aí na sua casa, eu te convido a abrir a sua Bíblia, para que juntos nós possamos acompanhar as Sagradas Escrituras e conseguir entender, compreender e guardar no nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem a nos revelar nessa noite, amém? Eu gostaria de ler junto com você, diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele via naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não te aconteça. O homem foi contar aos judeus que quem tinha curado ele tinha sido Jesus. Até aqui, queridos. Queridos, eu peço de presente a sua atenção para compartilhar aquilo que o Senhor queimou no meu coração. Mas antes de eu entrar propriamente dito no contexto aqui do que o Senhor tem, eu gostaria de iniciar como pano de fundo para fazer essa introdução uma pequena história. Talvez você já tenha até ouvido falar, mas eu gostaria de relembrar isso a você. Eu gostaria de falar sobre Nobel para vocês. Quem era Nobel? Há muitos anos atrás, esse homem ele teve a oportunidade de, em vida, ler o seu obituário. O que é isso? O irmão de Nobel tinha falecido na noite anterior. E no outro dia cedo, quando ele pegou um dos jornais mais famosos da cidade, ele abriu o obituário lá na página onde consta as pessoas que faleceram. Geralmente para sair no jornal são pessoas famosas, né? E estava uma nota, só que o jornalista, ao publicar a nota, ele se enganou
E ele não publicou sobre o irmão de Nóbio que havia falecido. Ele publicou uma nota sobre Nóbio. Então, Nóbio, ao se deparar com aquele obituário, dizia mais ou menos assim: morreu hoje nesta noite, um dos homens mais truculentos da história. Um dos homens que ficou com a sua vida marcada por ter destruído a vida de milhares de pessoas. Porque ele ficou rico. Porque o meio de vida dele para enriquecer foi vendendo dinamite. E através disso, muitas armas, muita guerra, muita morte houve. E ao se deparar com aquela notícia, Nóbio ficou horrorizado. Foi um engano, era o irmão dele que tinha falecido. E quando ele leu aquilo impactou ele de uma maneira e ele tomou uma decisão. E ele disse: eu não quero, o dia que eu morrer, ser lembrado dessa maneira. A partir daquele dia, Nóbio tomou uma decisão e começou a investir na área de fisiologia, de humanas e em promover a paz. Ele gastou muito dinheiro em pesquisas. E graças a isso, até os dias de hoje, nós temos todos os anos o Prêmio Nobel da Paz. Ele conseguiu nos 20 anos que ainda vieram sobre ele, mudar a história dele. Hoje, ele não é conhecido como ele leu um dia no obituário dele. Mas isso só foi possível, queridos, porque ele tomou uma decisão de mudar a história dele. O que eu quero trazer com essa verdade para você, o que eu quero trazer para a tua e para a minha vida, é que talvez eu e você, a gente não tenha a oportunidade de abrir o jornal amanhã e ler o nosso obituário e ver, por um engano, o que realmente as pessoas acham de nós, de como realmente nós temos nos comportado, de como realmente nós temos vivido. Mas eu quero te falar que, independente se nós vamos ler ou não, nós temos um Deus, querido, que Ele espera uma resposta de nós. E nós precisamos dar uma resposta a esse Deus, segundo aquilo ao qual Ele já estabeleceu na verdade dEle. E nós só vamos conseguir dar uma resposta para Ele, se nós estivermos dispostos a isso. Eu gostaria de iniciar com essa reflexão para a tua vida, para que você consiga se fazer algumas perguntas. De como você tem vivido, como você tem desempenhado algo tão importante chamado vida. Como você tem vivido os seus dias? Nós temos muitas expectativas sobre Deus. Nós esperamos muitas respostas deles, mas a grande verdade é que Deus, Ele também espera uma resposta de nós, amém? E essa pequena introdução vai servir para aquilo que o Senhor tem para colocar em nosso coração aqui nessa noite. Queridos, quando eu meditava nessa palavra, a primeira coisa que me chamou muita atenção foi que o texto inicia assim, dizendo que há em Jerusalém um tanque em aramaico. E quando eu li e observei esse texto fazendo o meu devocional, algumas semanas atrás, eu percebi, e que se você for comparar ele a outras traduções, você vai perceber que na maioria das traduções vai estar escrito assim: existe um tanque em Betesda, em hebraico. Mas essa tradução em especial, ela enfatiza o aramaico. Então isso me trouxe uma curiosidade e eu quis saber por que essa versão enfatiza o aramaico e por que algumas enfatiza o hebraico. E a diferença está, queridos, no significado. Em hebraico, queridos, Betesda significa casa de misericórdia. Só que a palavra Betesda, na verdade, ela está escrito assim na tradução em português. Mas quando nós vamos ver lá a tradução dela, tanto na Bíblia quanto no dicionário,
quanto em qualquer versão que você vá procurar, o original dela vai estar Betsaida. E significa Betel, somente casa. Casa de Deus. Em algumas traduções até está escrito casa de pesca. Mas na grande maioria está escrito casa de misericórdia. E como o aramaico já é uma língua perdida, eu não consegui encontrar, não tem, eu pesquisei de várias maneiras. É muito difícil você ter, hoje em dia, um dicionário em aramaico, então a palavra Betesda, ela não se encontra dessa maneira em aramaico. Mas o que me chamou a atenção é que em hebraico ela significa casa de misericórdia. Só que daí eu resolvi ver o significado do original da palavra misericórdia. E misericórdia significa, queridos, no hebraico. E quando você pesquisa, eu pesquisei em vários dicionários, mas eu quero usar aqui como referência o Novo Testamento comentado por Champlin. Dentre os vários, outros também dizem, mas é esse que eu vou usar como referência, amém? E nesse e nos demais, como a Oliver Tree, está escrito assim: misericórdia, dando a referência em aramaico. Daí me deu uma luz. Eu não sei a palavra Betesda, mas eu achei a palavra misericórdia dando a referência. E quando nós vamos entender qual é essa referência em aramaico, a tradução de Betesda é uma tradução em português. E misericórdia significa um sentimento de compaixão despertado por desgraça. E é uma palavra forte isso. E a palavra desgraça, misericórdia, em aramaico, você vai achar como desgraça. E isso dá totalmente o sentido do texto, daquilo que o Senhor, daquilo que Jesus quer revelar ao nosso coração através dessa palavra. Queridos, quando Jesus estava, o texto diz aqui que ele estava indo para Jerusalém, nós percebemos que o texto enfatiza que ele estava indo para Jerusalém. Eu entendo aqui que Jesus estava indo sozinho, ele não estava nesse momento, nesse contexto aqui com seus discípulos. Porque Jesus ele não gostaria de chamar a atenção, porque ele não gostaria de ser perseguido e preso antes da hora, ainda não tinha chegado a hora dele. Então ele vai sozinho para não chamar a atenção para essa festa. Não vou entrar nos pormenores e detalhes do que é a festa, porque não é isso ao qual o Senhor quer revelar ao nosso coração nessa noite. Então quando ele vai, o que chama a atenção de Jesus é que, perceba, o texto está dizendo que ele está indo para uma festa. Mas ele, numa das portas da entrada das ovelhas do templo, se encontrava esse tanque de Betesda. E ele para nesse tanque. E ele vai exatamente em uma pessoa específica. Nesse paralítico, ao qual o texto diz que estava ali há 38 anos. E quando ele chega a esse paralítico, ele pergunta para o paralítico. Diz assim. Ele é objetivo na pergunta. Jesus perguntou: você quer ser curado? E o paralítico olha para ele e diz: Senhor, eu até quero, mas quando as águas se agitam, sempre vai um outro na minha frente e entra no meu lugar. Sabe, queridos, quando eu meditava sobre isso, eu lembrei de uma outra passagem de um outro paralítico, mas que na outra ocasião ele tinha muitos amigos que o ajudaram a subir por um telhado e a chegar até Jesus para ser curado. E aqui nesse contexto, nós percebemos que esse homem, ele não tinha ninguém. Ele mesmo declara que ele não tinha ninguém. E aqui, queridos, está o grande ouro desse texto. Jesus, ele é objetivo em perguntar para esse homem o que ele queria. E quando ele diz para Jesus, ele não diz assim, eu me perguntei, mas ele poderia dizer: Senhor, eu quero.
Porque Jesus foi objetivo na pergunta. Jesus disse: você quer ser curado? Mas nós precisamos entender uma coisa. Quando Jesus, queridos, nos faz uma pergunta, Ele já sabe a resposta. Quando Jesus nos faz uma pergunta, na verdade, Ele não quer uma pronta resposta. Ele não quer de nós uma informação. Ele quer gerar em nós reflexão. Queridos, você tem prestado atenção quais são as perguntas que Jesus tem feito a você? Se nós, queridos, não prestarmos atenção nas perguntas ao qual Jesus tem feito para nós, nós não vamos conseguir dar uma resposta. Sabe, isso me remete a Adão. Todos os dias, Deus ia naquele mesmo lugar se encontrar com Adão. E quando ele chega lá, ele pergunta: Adão, onde você está? Era uma pergunta geográfica, Deus sabia onde ele estava. Mas ele queria gerar em Adão uma reflexão, porque Adão não sabia mais onde estava. Adão precisava dar essa resposta não para Deus, mas para ele primeiramente. Sabe, queridos, quando eu meditava sobre isso, isso também me remeteu ao livro de 1 Reis, capítulo 17. E nós percebemos lá que Deus, Ele estava, quando Elias orou, Ele estava no barulho, Ele estava no trovão, Ele estava para o povo, Ele estava no barulho, Ele estava vindo com a sua justiça. Mas para Elias, Ele veio como uma brisa suave. Sabe o que eu entendo aqui? Que quando Ele vem com juízo, Ele vem com muito barulho. Mas quando Ele vem nos fazer refletir, Ele vem como uma brisa suave. E se nós estivermos ouvindo outras coisas distraído, nós não vamos conseguir ouvir. Sabe o que eu entendo, querido? Sabe o que tem queimado no meu coração nesses dias? É que as respostas que eu preciso dar para o Senhor, tudo o que eu preciso entender para esses dias, se caracteriza e se resume por uma coisa: eu preciso aprender a ouvir o Senhor mais do que nunca. Nós perdemos a impressão que eu tenho, em muitos momentos, por conversar com muitas pessoas, é que a igreja, num geral, de maneira não generalizada, mas na sua grande maioria, parece que ela perdeu o chão por não estar num templo físico nesse momento. Sabe, queridos, por que nós estamos vivendo esse momento? Porque nós precisamos entender que ouvir o Senhor não está na resposta do abraço que você recebia aqui no final do culto. Não somente nisso. Não está no discipulado presencial que você não está podendo ter nesse momento. Não está em todo esse momento presencial que foi arrancado de você. Sabe, queridos, nós precisamos ser tirado muitas das vezes da nossa zona de conforto, de um abraço que está faltando nesse momento no final do culto, de um discipulado, ou de um momento mais perto, por todos nós temos que estar respeitando esse isolamento e essa distância para o bem de todos, para que nós possamos entender Deus de uma outra maneira, para que nós possamos verdadeiramente ouvir a voz dEle. Queridos, nós ouvimos a voz do Senhor de várias maneiras, mas Ele está nos convidando nesse tempo que nós estamos vivendo, a ouvir a voz dEle, e Ele está, queridos, numa brisa suave. Você não vai conseguir identificar a voz dEle, se você não estiver aí, se você não estiver atento. E para isso, queridos, nesse momento mais do que nunca, é necessário que a gente consiga e que a gente aplique o tripé do cristianismo. Qual é, queridos, o tripé do cristianismo? Leitura da palavra, jejum e oração. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Sem abrir essa Bíblia, nós não vamos conhecer essa verdade e nós não vamos ser libertos. Sem jejuar, nós não vamos conseguir
ter mais de Deus, ser mais sensível. Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo para Deus: eu tenho fome de Ti. Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo: eu estou querendo nesse momento me abster daquilo que eu posso, porque eu quero mais de Ti. Nós precisamos, queridos, orar. Mas mais que isso, nós precisamos ouvir a resposta dEle. Nós precisamos parar de fazer intercessões, petições e orar. Nós precisamos parar de confundir Mateus 6,6. Nós precisamos viver Mateus 6,6. E daí, queridos, o texto nos remete, e eu entendo então, que desgraça é uma pessoa miserável. É um acontecimento lamentável. Esse homem, queridos, ele estava vivendo dessa maneira. Aí eu te pergunto, nós sabemos muito bem o que é graça. Nós estamos sobre essa graça. Mas será que nós damos o devido valor e nós temos o devido entendimento do que realmente é essa graça? Queridos, essa graça, queridos, nada mais é do que um favor que nós não merecíamos. É um favor imerecido, isso é graça. E essa graça está sobre nós. Mas muitas das vezes, nós estamos na casa da graça. Nós entendemos que nós somos templo do Espírito Santo. Então a graça, ela não está nesse templo físico somente. Aqui é a casa da graça. Mas se nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa da graça. Então, nós estamos sobre a graça, a casa dessa graça. A casa somos nós. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos um paradoxo, nós vivemos um contraditório. E ao mesmo tempo que nós estamos na casa da graça, nós mudamos rapidamente e nós nos tornamos muitas das vezes desgraça. Essa é a grande verdade. Como assim? Nós estamos na casa da graça. Um dia nós acordamos, nós adoramos a Deus, nós dizemos que tudo é por Ele, tudo é para Ele. No meio do dia, nós estamos maldizendo o nosso casamento. Nós estamos xingando o filho xingando o pai. Nós estamos na casa da graça. Mas muitas das vezes, nós não estamos desfrutando dessa graça. Estamos na casa da graça, vivendo como desgraça. Nós precisamos, querido, passar a ter uma consciência. Nós precisamos, nesse momento, viver uma fé racional. O mais intrigante, queridos, sobre essa misericórdia, é que quando eu estava pesquisando, eu também entendi que no hebraico, a raiz de misericórdia, ela está ligada à gravidez. O que isso significa? Em hebraico, o útero é considerado quando o embrião está sendo gerado no ventre da mulher. Em hebraico, isso é considerado como misericórdia. E quando eu li isso, e eu entendi que a questão da concepção, no hebraico significa misericórdia. Então nós entendemos uma coisa aqui. A misericórdia faz, queridos, com que aquilo que foi gerado possa nascer. E quando nós entendemos, querido, que misericórdia se trata de algo que foi gerado vir à luz, eu entendo então, porque Jesus chega para esse paralítico e diz, diante da resposta dele: levanta, pega a tua maca e anda, você está curado. Num primeiro momento, queridos, quando nós olhamos para a vida desse paralítico, nós podemos pensar: pô, mas que homem sem esperança, que homem desesperançoso.
E ainda quando ele está diante de Jesus, e Jesus faz uma pergunta objetiva: você quer ser curado? Ele ainda não responde com sim. Ele ainda responde dizendo que ele até queria, mas ele não consegue chegar ao tanque. E sabe o que eu entendo aqui, queridos? Que naquela outra ocasião, do outro paralítico que Jesus curou, a situação foi totalmente diferente dessa. Jesus pega o barro, pega a areia, passa a lama no olho do cego e pergunta para ele: você está enxergando? E ele diz: não. Então, em uma segunda etapa, Jesus diz assim para ele: vá até o tanque de Siloé e lave. E assim ele o fez, e daí ele voltou a enxergar por total. Então eu percebo aqui que Deus, ele não muda, mas ele se move, e ele não faz as coisas da mesma maneira sempre. Jesus, ele não usa apenas um método. Jesus não é metódico. Jesus não está apto, não está preso apenas a uma maneira de fazer as coisas. Em um primeiro momento ele diz para o cego: vai até o tanque de Siloé e lava os olhos, e assim você vai voltar a enxergar. E naquele segundo momento, quando o cego diz para ele: eu quero sim, Jesus, ser curado, mas eu não consigo chegar lá, porque ninguém me ajuda, eu não consigo andar. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Que a perspectiva daquele cego, daquele aleijado, daquele paralítico, quando Jesus faz a pergunta, ele demonstra, queridos, nada mais nada menos que toda a sinceridade do seu coração, dizendo: eu quero, mas eu não consigo chegar lá. A perspectiva dele de cura estava ali porque era aquilo que ele via há muitos anos. Mas por que, mesmo sabendo, por que Jesus para e pergunta para ele, e não questiona, e não diz para ele ir até lá, e não leva ele até lá? Porque simplesmente Jesus o cura e fala: levanta, pega a sua maca e anda. Eu entendo aqui, queridos, e eu fiz uma vasta pesquisa, assisti alguns historiadores, assisti algumas coisas, porque isso é um outro fato muito intrigante, e nós precisamos entender algo sobre esse texto. O tanque de Betesda, ele nos traz uma crítica textual. O que isso significa? Uma crítica textual, queridos, significa que quando nós lemos o texto, como os manuscritos originais não existem mais, e eles foram descritos na nossa língua por copistas, isso significa que quando nós lemos alguns textos, e a palavra elas estão em conchete, a frase ela está em conchete, isso se trata de uma frase que eles não têm a certeza se estava no original. Então nós percebemos aqui que o versículo 3 aqui, que diz assim: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. E o quarto, o seguinte, que diz que quando as águas se agitavam, o primeiro que caísse ali era curado. Nós entendemos aqui que o 3 e o 4, queridos, eles podem ser uma narrativa, nada mais do que uma tentativa de, ao ser compilado, explicar o que acontecia no tanque de Betesda. E aqui, queridos, nós entendemos algo mais, mas algo muito profundo, e nós entendemos algo muito importante. Não se trata que não é, mas historiadores como Flávio Joséfo e demais, como o versículo comentado por Champlin que eu li, ele diz que pode ser. Então por isso ele está em conchete. Só que isso abre um parênteses, e eu entendo aqui que das várias versões que existem, uma delas é que isso aqui provavelmente poderia ser uma lenda. As águas se agitarem e eles serem curados por cair no texto pode ser apenas uma lenda. Ele apenas tentou explicar o que acontecia quando as águas se agitavam.
quando eu entendo isso, eu percebo que Jesus, ele não fez mais curas naquele lugar. Ele somente falou com o paralítico. Ele curou somente o paralítico e sumiu na multidão. O que isso significa, queridos? Isso significa que por trás da resposta daquele paralítico, ele viu algo que eu confesso a você que no primeiro momento ao ler, isso passa até despercebido. No primeiro momento eu li e eu pensei, por que ele não disse que queria ser curado? Sim, eu quero Jesus ser curado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse homem tinha uma esperança que eu não sei se eu teria de ficar 38 anos lá esperando pelo meu milagre, pela minha cura. Sabe, queridos, deixa eu te falar, você tem mais esperança do que você muitas das vezes acredita que tenha. Você suporta muito mais do que você acredita que suporta. Quando eu olho para a vida desse paralítico, eu percebo qual foi a única coisa que fez Jesus ir até ele. Foi a esperança dele. Esse paralítico, queridos, ele podia até estar equivocado. Se isso realmente era uma lenda, alguns historiadores acreditam que quando as águas se agitavam, era porque vinha de vários pavilhões, eram 5 pavilhões. E todas as vezes que os sacerdotes da cidade abriam, essas águas vinham com tanta força, com tanta violência, que ao se juntarem ao meio, elas se agitavam. E se realmente foi assim, queridos, ao se agitar as águas, o povo foi, aquele povo ficava ali, aglomerado. Mas na verdade, queridos, não era aquilo ali que o curava. E se esse paralítico, queridos, ele estava equivocado, a grande verdade é que Deus, ele olhou para a sinceridade do coração do paralítico. Sabe, queridos, o que eu e você, nós precisamos mais do que nunca para passar por essa pandemia? É a mesma coisa que esse paralítico tinha: esperança. A nossa esperança, queridos, ela não pode se perder nesse momento. Deixa eu te falar uma coisa, nós não servimos um Deus que está sentado numa cadeira de balanço, só vendo as notícias nos jornais, de milhares e milhares de pessoas morrendo. As coisas, elas não perderam o controle de Deus. Deus, ele continua inerrante, infalível e imutável. O nosso Deus, ele não erra, ele não muda e ele não falha. Mas a crise, ela revela. Aquele paralítico, queridos, ele estava naquela situação há 38 anos. Mas ele não perdeu a esperança. Ei, queridos, deixa eu te falar, nós não podemos perder a esperança. Como está o seu coração nesse momento? Como você tem enfrentado essa crise? Eu sei que quando nós ligamos a televisão, quando nós lemos as notícias, ela é caótica e tem sido catastrófica, eu sei. Mas é a esperança, queridos, que vai nos fazer sair desse momento. Porque mesmo, querido, nós estamos num momento tão caótico, para aí onde você está agora e olha para você. Olha para a tua família. Vocês estão aí. Vocês estão tendo a oportunidade. Como nós vamos sair desse momento? Como nós estamos vivendo esse momento? Nós estamos estáticos, esperando esse momento passar? Queridos, esse momento não volta, nós precisamos viver, nós precisamos ocupar esse momento. Como nós estamos vivendo? Como está a sua esperança?
Quando o que mais me chama atenção, queridos, nesse texto, é que quando ele é curado, Jesus diz assim, pega a sua maca e anda. E ele não podia fazer isso porque era sábado. Obrigada, querido. Ele não podia fazer isso porque era sábado. Então ele choca a todos e todos perguntam, quem foi que sabiam que ele não andava? Você não pode fazer isso, andar com essa maca hoje. Por que você está andando com essa maca? Eu não sei, ele disse. O homem que me curou disse que era para mim pegar a minha maca e andar. Ei, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Esse paralítico, ele foi curado. Mas ele não sabia que quem estava curando ele era Jesus. Quantos milagres, queridos, Jesus já fez na tua vida? Mas muitas das vezes nós não nos damos conta. Sabe, queridos, quando eu lia esse texto, eu me lembrei de um pequeno acontecimento, mas que marcou a minha vida. Um dia, quando a minha mãe ainda morava na Vila Primavera, eu desci do ônibus e estava indo a pé até a casa dela. E quando eu passei assim, vinha vindo um caminhão e eu saí de lado, e na minha frente ia indo duas moças. Uma com um carrinho de nenê, conversando com a outra. E eu vi o caminhão vindo, era um caminhão da prefeitura, uma caçamba aberta, com muitos galhos de árvores, estava muito cheio o caminhão e tinha muito galhos para fora. Então eu vim para o lado, quando eu vi o caminhão. E as duas estavam conversando e não perceberam o caminhão. E quando a moça que estava na direita virou para o lado para conversar com a outra, nesse momento que o caminhão passou, por ela virar o pescoço, foi que o galho não pegou diretamente no olho dela. Sabe, queridos, quando eu estava lendo, eu lembrei disso. Quantas coisas o Senhor já fez e tem passado despercebido na minha e na tua vida. Sabe, queridos, eu parei e eu comecei a lembrar de tudo que o Senhor já fez na minha vida. Sabe, queridos, nós precisamos aprender com esse paralítico. Quando ele dá essa resposta aqui para Jesus e ele diz assim, olha, eu até quero ser curado, mas ninguém me leva lá. Ele está dizendo, olha Jesus, eu quero ser curado, mas eu não tenho ninguém. Ele está reconhecendo o quão miserável ele é naquele momento. Ele está reconhecendo a miserabilidade dele. E quando eu li isso, queridos, sabe, todas as vezes que o meu pastor me chama para ministrar, é uma responsabilidade trazer uma palavra. Porque eu não estou vindo aqui contar uma história, eu estou vindo aqui pregar a palavra do Senhor, a verdade dele. Essa verdade transforma, liberta, eu preciso ter responsabilidade. E todas as vezes que eu recebo o convite, eu me lembro, querido, tudo aquilo que o Jesus já fez na minha vida. Todas as vezes que eu recebo o convite de tal responsabilidade, eu me lembro de tudo aquilo, e não foi pouco o que o Senhor já fez na minha vida. Todas as vezes que eu tenho que estar aqui em cima, eu me lembro do quão miserável eu não só sou, mas o quanto eu já fui. Nós precisamos reconhecer, queridos, a nossa miserabilidade. Nós precisamos ter uma consciência de realmente chegar diante de Jesus e falar, olha Jesus, a minha situação é essa, mas eu tenho esperança. E se você usar da mesma sinceridade que esse paralítico, então Jesus pode operar um milagre na nossa vida. Então nós percebemos que mais à frente, olha que contraditório, Jesus encontra ele então no templo, olha para ele e diz, olha, você está curado, mas olha, deixa eu te falar, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então naquele momento ele reconhece que é Jesus, e sai espalhando para todo mundo que aquele que o curou era Jesus. Quando nós reconhecemos, queridos, tudo que ele já fez na nossa vida, quando nós reconhecemos quem ele é, nós nos comportamos como um paralítico, como os dois a caminhos de Emaú. Os nossos olhos se abrem
e nós reconhecemos quem Ele é, então nós reconhecemos tudo aquilo que Ele já fez. Nós precisamos, queridos, reconhecer tudo aquilo que Ele já fez, e não somente ficar com expectativa, esperando o que Ele pode fazer. Mas quando que o Senhor vai fazer? Mas quando que vai acabar essa pandemia? E o que Ele fez até então? Como é que fica o que Ele fez até então? Nós não podemos esquecer o que Ele fez até então. Então essa consciência de quem Ele é, quando os nossos olhos se abrem, e nós reconhecemos quem Ele é, então nós conseguimos anunciar tudo aquilo que Ele já fez. Nós estamos conseguindo, querido, anunciar tudo aquilo que Ele já fez. Qual tem sido o testemunho de vida que nós estamos dando? As pessoas estão conseguindo ver que foi realizado vários milagres já em nossa vida. Eu queria te convidar a refletir agora de tudo que o Senhor já fez na tua vida, querido. Entender o que Jesus fez é o que vai nos fazer reconhecer quem Ele é. Reconhecer isso, queridos. Eu gostaria de ler um texto para concluir. Entender quem Jesus é se comportar dessa maneira aqui. Filipenses, capítulo 3, versículo 13, esse tem sido o texto da minha vida. Quando nós reconhecemos, querido, tudo aquilo que Ele já fez, quando nós reconhecemos quem Ele é, então, queridos, assim como o apóstolo Paulo diz aqui, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe, queridos, quando nós reconhecemos quem Ele é e tudo que Ele já fez, nós então deixamos de ser saudosistas. Sabe, queridos, a doença do século é nós estarmos presos a uma depressão ou uma ansiedade. E depressão nada mais é que excesso de passado, ansiedade nada mais é que excesso de presente, e ainda tem o excesso de futuro. Nós sempre vamos estar inseridos em um desses três aqui. Ou a pessoa está deprimida, não por algo triste, mas às vezes por algo muito bom que já aconteceu, mas ela ainda está lá. Ou ela está muito ansiosa porque ela nem sabe que vai viver, ou ela está pensando no futuro, que também não pertence a ela. De nós, Pai, eu peço a Tua bênção, Jesus, sobre esse momento que nós estamos vivendo, e que nós possamos, Jesus, ser a resposta, que nós possamos dar a resposta que o Senhor precisa. Pai, que eu consiga, Jesus, olhar com a graça, com a misericórdia, com a esperança necessária, Jesus, com todos aqueles, Pai, que cruzarem o meu caminho. Me ajuda, Senhor, a ser essa casa, Jesus, da graça. Me ajuda, Senhor, a transmitir essa graça. Me ajuda, Pai, a viver, a dar uma resposta a tudo isso. Pai, entra em todos os lares nesse momento, eu peço a Tua bênção. Jesus, eu sei, Jesus, que a Tua bondade e o Teu amor está em todos os lares nesse momento. Pai, que eles possam, Jesus, sentir a Tua presença nesse momento, Jesus, e te render a Ti, Pai, e deixar de esperar com expectativa, e sair amanhã, seja para o seu trabalho, seja onde for que eles forem, Jesus, que eles saiam, Jesus, debaixo dessa graça, e com toda a esperança que o Senhor espera de nós. É o que eu te peço, Deus,
eu entreguei a tua palavra, Jesus. E a minha oração, Pai, é que ela seja vivificada em cada coração. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço. Em nome de Jesus.